Salve galera, professor Danilo por aqui novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos, especialmente na área de tecnologia da informação. Mas na verdade não serei eu quem vou falar com vocês sobre essa temática. Nós temos duas profissionais que eu convidei para participar comigo deste vídeo e elas gravaram um bate-papo sobre esse assunto. É a professora Camila Machado, que é professora dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet da EAD Unicesumar, como também de outros cursos da instituição, trabalhando a disciplina de Gestão de Projetos. E uma gerente de projetos, gestora de projetos, que é a Maria Silvia, que conduziu um projeto muito importante para a Unicesumar, que foi uma parceria fechada com a Google, através das ferramentas que fazem parte do pacote do Google for Education, do G Suite. E todo esse projeto eu tive a alegria de participar e aprendi muito durante toda a condução desse projeto. A Maria Silvia vai relatar para nós, nesse bate-papo com a professora Camila, como foi toda essa condução. Desde o termo de abertura do projeto, o planejamento, o cronograma, as mudanças que aconteceram no decorrer do andamento do projeto, a comunicação feita entre todas as partes envolvidas, ela vai relatar nesse bate-papo com a professora Camila sobre tudo o que aconteceu no decorrer desse projeto até o seu encerramento. E para você que trabalha com a disciplina de gestão de projeto, para você isso é muito importante. Para você que é profissional da área, tenho certeza que esse case também pode colaborar significativamente para o seu aprendizado. Vamos então ao bate-papo com a professora Camila Machado e a Maria Silvia, que foi a gestora do projeto de parceria da G Suite com a Unicesumar. Eu espero que seja muito agradável esse bate-papo para vocês. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo hoje sobre a gestão de projetos. Eu tenho uma convidada muito especial que vai conversar um pouquinho conosco sobre o gerenciamento de projetos. A Maria Silvia tem uma vasta experiência na condução de projetos, de grandes projetos em empresas industriais, em outros ramos como metalúrgica também, e ela também atua na área de tecnologia da informação. Maria Silvia, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigada, Camila. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade, de estar aqui com vocês e poder passar também, um pouquinho do meu conhecimento, das experiências, e fico aberta aí também para dúvidas, tudo que vocês quiserem saber aí um pouquinho mais que eu possa compartilhar com vocês. Tá certo, bacana. Bom, eu já quero começar então perguntando para você. A Maria Silvia tocou um projeto aqui dentro da nossa área de TI, que foi o projeto G Suite. Como é que foi esse projeto? Qual que é a ideia desse projeto? Para os nossos alunos conhecerem também qual foi a proposta desse projeto, primeiro, para a gente começar. Certo. Bom, pessoal, então, falando um pouquinho do projeto G Suite, foi um projeto extremamente inovador, que foi aí adquirido pela nossa diretoria de operações, frente a uma parceria ao Google, No caso, o Google focada para a educação, Será chamado como Google for Education. Então, o pacote contemplava uma quantidade significativa de benefícios para os nossos alunos, voltados todos para a área acadêmica. Então, resumindo um pouquinho o projeto, foi uma parceria firmada, entre a Unicesumar e o Google, para que a gente pudesse então fazer o uso de várias ferramentas, aplicativos da Google para a vida acadêmica do aluno, trazendo benefícios não só para o aluno, mas também para o nosso corpo docente, para essa interação entre aluno e professor, e para trazer para vocês melhores ferramentas de aprendizado, no dia a dia aí do curso de vocês, para que vocês pudessem fazer melhor cooperativismo, adotar melhores práticas nos trabalhos em grupo, na interação entre professores e alunos, E além disso, a gente trouxe outros benefícios tecnológicos, que são questões ilimitadas, de armazenamento ilimitado, que o próprio Google Drive, que é uma ferramenta do G Suite, pode proporcionar, pode hoje proporcionar para vocês alunos, Então hoje vocês podem arquivar documentos, e-mails, mensagens, fotos, de vocês com armazenamento ilimitado, durante a vida acadêmica e mesmo depois que se formarem.
né? Então essa é a grande vantagem hoje do projeto G Suite. Bom, falando um pouquinho do gerenciamento desse projeto, né? Foi um projeto extremamente desafiador, né, do ponto de vista de gerenciamento de projetos. Eu sempre digo que o gerenciamento de projetos nunca é simples, né? Por mais simples que ele pareça ser, ele é uma interdependência de áreas, né? Então a gente está sempre falando de escopo relacionado a prazo, relacionado a custo, e só essas três áreas de conhecimento formam um tripé que é desafiador, né? E não foi diferente para o projeto do G Suite, né? Principalmente se tratando de uma tecnologia inovadora, né? A gente teve um quarto pilar aí que foi algo novo, que também era desconhecido para nós internamente, né? Bom, o G Suite ele trabalhou com o escopo, a área escopo, né? Falando um pouquinho agora das áreas de conhecimento, de uma forma totalmente interativa. Ótimo. O que foi isso? A gente não conseguiu fazer um planejamento na íntegra e cascateado no início do projeto. Tá, houve uma previsão, um desenho inicial, Exato. Um planejamento prévio, houve uma documentação, um termo de abertura de projeto. Exato. A gente começou, né, com certeza tendo uma leitura macro do projeto, isso foi definido estrategicamente, né, pela nossa diretoria. Então a gente separou o projeto, segmentou, né, o projeto em 11 grandes sprints, né, que seriam ondas sucessivas de trabalho, né? E a gente conseguiu caminhar com essas ondas ao longo do projeto. Então, logo lá na fase de iniciação e de concepção, né, quando a gente foi entender para que a gente estava trazendo esse projeto para cá, por que a nossa diretoria de operações queria trazer os benefícios para essa instituição, né? A gente fez todo um entendimento macro junto ao nosso fornecedor e desenhamos um escopo, né, em linhas grandes ainda, de como que a gente ia trabalhar em ondas sucessivas, né? Exatamente porque era uma tecnologia inovadora. Então, na fase de iniciação, a gente entrou mesmo com o conhecimento das partes interessadas, quais pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, né? Então, teve o departamento de TI, foram várias as áreas na instituição, a área pedagógica muito fortemente, né? E todas as outras áreas que tiveram a interface de como que a gente ia prover isso para os alunos, né? Então, para documentar a fase de iniciação do projeto, a gente trabalhou com o termo de abertura do projeto, né? Que eu costumo dizer que é um dos artefatos que às vezes é banalizado, mas que é muito importante, né, para oficializar essa abertura mesmo concreta do projeto, né, para empoderar as partes interessadas com as devidas responsabilidades, né, para dar poder também ao gerente de projetos, para bater ali o bumbo todo dia, né, e cobrar um prazo, e cobrar um escopo, e estar conseguindo fazer a gestão das pessoas, se comunicando bem. Então, foi um documento utilizado na fase de iniciação, sim, do projeto, né? Normalmente, ele é um documento produzido pelo gerente de projeto, né? Mas validado e homologado, no caso, pelo patrocinador do projeto, que nesse caso foi o nosso diretor de operações, né? Cristiano Minkoff. E ele seguiu, então, para a etapa de planejamento, logo depois do termo de abertura validado, né? Quando a gente entrou na fase de planejamento, falando um pouquinho agora de equipe, a gente teve um misto, tá, pro projeto do G Suite. A gente teve equipe tanto virtual quanto presencial. Ah, legal. Como é que essa dinâmica funcionou em termos de reuniões? Como é que foi essa integração, essa interação com essa equipe? Exato, Camila. Foi também bem desafiadora essa parte, tá? A gente tinha um fornecedor, né, que foi um fornecedor que atuou conosco durante todo o ciclo de vida do projeto, e esse fornecedor estava atuando remotamente, né? E a nossa equipe de desenvolvimento dentro da Unicesumar, dentro do nosso departamento de TI. Então, inicialmente, assim, o grande pilar do projeto foi a comunicação, né? Se eu pudesse destacar uma área de conhecimento qual a gente realmente teve que zelar durante o projeto, foi a comunicação. As reuniões todas de planejamento dessas sprints que eu comentei inicialmente, né, aconteciam quinzenalmente, né? Então a gente determinou períodos dessas ondas sucessivas e fazia o planejamento um pouco mais no micro, um pouco mais no detalhe, aprofundando um pouco mais no escopo que a gente já tinha definido para aqueles 15 dias, quando esses 15 dias se aproximavam,
né? Então a gente ia, se reunia junto ao fornecedor, na verdade a gente usou várias tecnologias, né, de comunicação aí remota, utilizamos o Hangout, por ser uma ferramenta Google no caso, né, no qual a gente fazia as reuniões, né, todas fazíamos conferências e conseguíamos ali detalhar o passo a passo e realmente os requisitos micro daquele grande escopo que a gente já tinha desenhado, né? Isso foi acontecendo aí durante todo o ciclo de vida, foram 11 meses de projeto, né? Na verdade, terminamos no 11º mês. E isso aconteceu de uma forma bem interativa e dinâmica, né? Foi desafiador, primeiro pela questão da comunicação remota, né? Então a gente sempre estava planejando algumas sprints na frente, porque a gente tinha um fornecedor executando algumas sprints e a gente também tinha a TI, a nossa equipe de analistas, de desenvolvedores, também fazendo esse desenvolvimento. Então realmente foi um desenvolvimento a 4 mãos, né, no qual a gente tinha entregáveis do fornecedor e também entregáveis da própria Unicesumar, né? E casar tudo isso relacionado à produtividade de equipe, ao escopo que estava sendo desenhado, né, aos riscos por ser algo novo, né? Quando a gente traz soluções inovadoras e tecnológicas, a gente tem um desafio muito grande, né? Não é algo que a gente já conhecia, então a gente tem que lidar com riscos, a gente tem que lidar com impedimentos e toda essa questão permeia tanto a execução quanto o monitoramento e controle do projeto. Junto a essas questões que a gente falou um pouquinho agora da etapa de planejamento, que se permeou um pouco dentro das etapas de execução e monitoramento e controle, devido a essa dinamicidade, esse escopo iterativo, a cada vez mais a gente precisava ter isso bem alinhavado, né? Porque o planejamento e a execução caminhavam juntos, né? Era um modelo totalmente cascateado, então a gente tinha que permear como uma matriz de riscos durante todo o projeto, né? Então a gente fez na etapa de planejamento uma grande reunião onde a gente identificou riscos, classificamos riscos, né? Então qual é o impacto desse risco para o projeto, qual que é a probabilidade desse risco acontecer, né? E depois quais são as estratégias para a gente lidar com esse risco. Muitas vezes a gente não conseguia bloquear o risco, mas a gente conseguia alguma resposta para mitigar, para contornar um problema, para minimizar o impacto, né? E aí então a gente traçou toda uma matriz de risco com respostas, com responsáveis e fomos atualizando essa matriz de riscos durante todo o projeto, né? E isso garantiu muitos benefícios para nós, né? A gente conseguiu colher bons frutos, porque riscos já mapeados, ameaças já mapeadas lá no início do projeto, quando vieram a acontecer, né, a gente já tinha um plano de resposta pronto para lidar com isso, né? E o gerenciamento de projetos, ele preza muito por essa proatividade, por essa antecipação. Bacana, né? Isso é um fator importante que você mencionou. Nem sempre o gerente de projetos ou as empresas estão dando um passo à frente, né? Pensando em como planejar ou gerenciar esses riscos, que a gente comenta até na nossa aula ao vivo, dentro do livro tem essa etapa de previsão de riscos, e é importante frisar para os nossos alunos, né, o quanto é fundamental que o gerente de projetos trace, então, né, quais são os eventuais riscos que o projeto está correndo, e aí é importante essa questão de traçar as ações. Não é só mapear os riscos, mas o que eu faço se esse eventual risco vier a acontecer, né? Perfeito. Que é o trabalhar realmente proativamente, né? E o que eu digo sempre, conversava muito com a nossa equipe de projetos, né? E dizia assim, pessoal, ninguém vai chegar aqui, bater na nossa porta, ó, temos um risco no projeto, né? Então, assim, é bem interessante quando se está gerenciando um projeto, estar posicionado, né, de uma forma perceptiva, aberta, né, ter uma leitura de ambiente legal, né, deixar a comunicação bem transparente, porque são nesses momentos, às vezes é numa conversa de corredor, é não descer um elevador, é não dar bom dia, você vê que tem uma parte interessada ali do projeto que não está confortável com alguma coisa, ou que já levanta um ponto que você fala, opa, isso eu não pensei, né? Então o gerenciamento de riscos é algo assim bem inerente ao dia a dia, né? Ele não é assim um momento só do projeto, ele tá o tempo inteiro fazendo parte ali do dia a dia, né, do projeto. Bacana. Você falou com relação às várias partes interessadas dentro do projeto. Fala um pouquinho como é que foi elencar essas partes interessadas e, na medida em que isso foi acontecendo, que o projeto foi sendo realizado, como é que houve essa influência ou essa
essa organização de atender as necessidades ou as expectativas das partes interessadas. Houve muita alteração de escopo, que no decorrer do projeto eu tenho um planejamento inicial e mudanças podem acontecer, né? Como é que foi gerenciado esse processo de mudanças no decorrer do projeto? Perfeito, Camila. O processo de gerenciamento de mudanças também é algo de extrema importância, né, para o gerenciamento de projetos. Mudanças, elas são inerentes a todo projeto, acontecem, né? E elas podem ser até bem-vindas, né? Às vezes a gente tem aquela concepção de mudanças, coisas indesejáveis, poxa, eu vou ter que fazer todo um replanejamento, poxa, mas não era isso. Mas muitas das vezes as mudanças vêm realmente para o benefício do projeto, da solução e do produto que a gente está construindo, né? Então, assim, a gente teve dois grandes tipos, né, de solicitações de mudança durante o projeto do G Suite. A gente teve mudanças que foram aquelas que eram inerentes ao dia a dia do desenvolvedor. Então, elas permeavam aquela construção do produto que foi entregue para a Unicesumar, né, que é o pacote G Suite para os alunos. Então, tinham mudanças no dia a dia do desenvolvimento, da customização da solução, que eram levantadas pelo desenvolvedor fornecedor e também pelo desenvolvedor dentro da nossa TI da Unicesumar, né? Essas mudanças, elas eram extremamente bem-vindas, porque elas estavam, como eu disse no início, contribuindo para formar algo novo. Quando a gente está descobrindo algo, é impossível a gente desenhar em minúcias um projeto inicialmente, né? Então, ele teve esse caráter inovador que então nos fez ser receptivo, inclusive, né, a esse tipo de característica. Poxa, vamos fazer, ao invés de desenvolver a solução assim, assim, assado, vamos promover para o aluno, então, um acesso através do Studel. Por que não, então, através dessa ferramenta? Então, a gente foi, aos poucos, construindo e promovendo mudanças na customização, né? Essa foi a mudança bem-vinda que aconteceu no dia a dia. E, claro, aconteceram outras mudanças, né, que também não eram esperadas por nós. Nesse caso, não foi pela falta de identificação correta ou apropriada das partes interessadas do projeto, né? Muitas vezes as mudanças acontecem porque essas partes não estão bem identificadas e também não estão bem engajadas no nosso projeto, né? Foram mais por questões estratégicas mesmo da própria instituição, né, de inclusive fazer liberação dessas ferramentas Google bem vagarosamente, bem em parcelas, né, para promover ao aluno experiências parciais disso, né? Então, a gente teve mudanças, sim, significativas, que foram solicitações das nossas diretorias principais, pedagógica principalmente, e a nossa diretoria de operações, com relação a como estrategicamente a gente ia entrar com esse projeto na Unicesumar, né? Qual era o melhor momento de liberar ferramentas para o aluno, quais ferramentas seriam liberadas naquele momento, né? Alguns riscos que sim que foram pontuados relacionados ao uso de ferramentas Google, como por exemplo o próprio Hangout, né? Por que não o Hangout está liberado agora? Porque existem riscos associados a ele que precisam ser trabalhados em termos da solução em si, né? Para promover para os alunos um melhor realmente aproveitamento e usabilidade dessa ferramenta, né? Sem trazer grandes riscos para a instituição e também para a segurança do nosso aluno. Essas mudanças foram todas trabalhadas dentro do projeto, elas seguiram um fluxo de aprovação de mudanças, né? Então eu sugiro para que todos os projetos que vocês gerenciem, no início lá da etapa de planejamento, construam um plano de projeto, definam as regras do jogo, né? Isso é muito importante para o gerente de projeto, né, Camila? Porque às vezes as pessoas, assim, começam o projeto, sim, né? Simplesmente começam. E é legal parar um pouquinho ali no planejamento, seja o projeto iterativo ou não, né? Parar e pensar, como que eu vou trabalhar minha comunicação no projeto? Sim, é fundamental. Né? Como que eu vou trabalhar as mudanças que acontecerem no projeto, né? Então, uma coisa legal que também foi feito nesse projeto, né, que eu considero uma boa prática, é desenhar um fluxo de mudanças. Né? Então, assim, como que eu vou trabalhar mudanças no projeto? Né? Nesse caso, a gente registrava todas as mudanças numa documentação, né? Fazia também uma análise de impacto dessas mudanças, né? Não só em custo, né, gente? A gente sabe que toda mudança em custo impacta em cronograma, impacta em escopo. Então, a gente registra a mudança, faz uma análise de impacto da mudança e leva, então, esses impactos
para um comitê de aprovação. Normalmente é isso que a gente sugere, né? Então esse comitê também deve ser pensado no início do planejamento. Quem são essas pessoas que vão poder dizer sim, a mudança vai acontecer ou não, a gente não vai acatar isso nesse momento, né? Então a gente forma um comitê de aprovação, submete essas mudanças a um comitê que podem aprovar ou reprovar, sabendo dos impactos que isso vai trazer para o projeto, né? E isso funciona dessa forma. Então, as mudanças, quando aprovadas, eram também atualizadas nesse registro de mudanças e, claro, socializado com todas as partes interessadas no projeto, né? A gente trabalhou aí com uma dinâmica de comunicação, que foi bem legal também. Implantamos alguns status reports, que nada mais era do que relatórios de progresso, né? De como que o projeto estava caminhando, né? E nesses relatórios de progresso a gente também divulgava todas as mudanças que tinham sido aprovadas, que tinham sido reprovadas, o motivo da reprovação dessas mudanças, os riscos que também tinham sido cancelados e quais que estavam eminentes ao projeto, né? Quais tarefas do projeto em si, do nosso cronograma que estavam atrasadas e quais que precisavam realmente ser feitas ainda em breve, na próxima semana. Né? Toda essa parte foi gerenciada nesse monitoramento e controle através dos status report. Tá, isso eu entendo que foi fundamental para deixar todas as partes interessadas ali na mesma página. Exato. Né? E justificando por que uma decisão foi tomada ou não. Uma outra pergunta está relacionada a prazo. Então, assim, o projeto ele tinha um prazo inicial e tinha um prazo para conclusão. Esse prazo ele foi cumprido ou não? A gente teve alteração no escopo que acabou impactando num prazo maior da duração do projeto? Como é que isso foi gerenciado? Legal, essa é uma pergunta interessante. Como, em linhas gerais, eu diria que a gente atendeu sim a expectativa, tá? O que aconteceu para esse projeto foi que inicialmente a gente planejou ele para 11 sprints, né, e para entrega em janeiro de 2018, né. A gente teve uma alteração de escopo significativa logo no primeiro mês do projeto, né, então lá em agosto de 2017 a gente teve uma adição de uma nova sprint para o projeto, né, devido a um escopo que não tinha sido bem levantado naquela etapa de iniciação de concepção, e a gente teve que incluir esse adendo dentro do grande escopo do projeto. Então, ao invés de 11, o projeto passou a ter 12 sprints. E acabou se estendendo por mais um mês, né? Então, essa foi o grande desvio que a gente teve aí. Em vez de janeiro, a gente terminou o projeto em fevereiro, mas daí, por questões estratégicas, a gente fez a liberação da solução mesmo, publicamos o projeto, né, em ambiente de produção apenas em março, né? Por questões aí mesmo de semana de conhecimento, eventos que a Unicesumar promove para o aluno, que já tinham data, né, e cronograma para acontecer, e a gente queria realmente promover essa novidade num momento único, que não tivesse aí conflito com outras agendas, né? Então a gente teve pouco problema de desvio de prazo, tá? A gente teve um fornecedor bem receptivo a mudanças, o pessoal trabalhou numa sintonia muito legal, né? Os desvios que a gente tinha às vezes de uma sprint para outra eram rapidamente compensados, né? Por horas a mais de trabalho, né? No caso a gente tinha um fornecedor que estava trabalhando full time conosco, dedicado ao projeto, né? E também tivemos uma equipe de analistas de TI realmente focados, tivemos um especialista no projeto, né? Que estava o tempo inteiro estudando a solução e também ajudando a orientar os desenvolvedores, né, que estavam realmente escrevendo códigos. Então a gente sempre tinha soluções muito rápidas para os problemas e para os impedimentos que aconteciam no projeto, né? Então foi bem legal, a gente teve poucos desvios de prazos e eu considero, na perspectiva prazo, um projeto de sucesso. Muito bom. Por mais que houve uma alteração bem pequena de prazo, isso acabou influenciando em aumento de custos ou aumento de equipe, mesmo que temporário ali, ou não? Foi mantido o orçamento inicial, a equipe inicial, não houve alteração nesse sentido? A gente teve sim, né, alterações significativas, porque um mês de trabalho é mão de obra a mais, e a gente com certeza teve contratações que não estavam esperadas, a gente terceirizou uma outra parte do projeto, né, que não estava prevista, até por falta de know-how e mão de obra interna que tivesse essa capacitação, por ser algo novo. Então foi algo que surgiu como mudança e que acarretou sim prazo, né, a gente teve essa extensão aí de um mês de projeto. A gente teve aumento de custos também, porque a gente teve uma mão de obra terceira, a qual a gente não contava inicialmente,
né? Então a gente teve que contar com esse pessoal que também trabalhou remoto, foi um outro desafio, né? Então outras pessoas, outras partes interessadas dentro do projeto, né? E um outro custo para o projeto, né? Então a gente teve sim um desvio de custo, né, relacionado à primeira linha base, ao primeiro baseline nosso e ao nosso último baseline, a gente teve um desvio sim, devido a esse acréscimo de sprint, né? Mas que no final de tudo a gente viu isso como muito positivo, pela qualidade do produto que foi entregue, né? E por tudo isso que foi entregue para a Unicesumar mesmo, né? Em termos de produto, de serviço, foi realmente o que a gente estava esperando. Então foi um desvio aí que a gente vê como algo realmente que serviu como lição aprendida, né? Eu digo que as rodadas de lição aprendida também são uma boa prática em projeto e foi algo que a gente aplicou bastante no Google, né? O como a gente utilizar as melhores e as piores lições para os próximos projetos. Dentro das principais dificuldades, então, que você conseguiria elencar do projeto, o que foi decisivo, o que acabou impactando mais dentro da gestão desse projeto? Tá, o gerenciamento das comunicações, tá? Foi algo extremamente relevante. Deixar todas as partes envolvidas da instituição cientes das mudanças de escopo, né? De como o projeto estava evoluindo, das expectativas, né? Muita gente tinha uma expectativa diferente da que foi, outros não tinham tanta noção do que era o projeto como um todo. Cada hora que o projeto ia sendo divulgado nas mídias, nas redes sociais, até internas da instituição, isso causava curiosidade, isso causava realmente, poxa, eu quero saber o que é o projeto G Suite, pô, mas não é isso, eu ouvi falar que é isso, que é assado. Então, como deixar todo mundo na mesma página, como deixar todo mundo alinhado? Então, esse foi um grande desafio do projeto, né? Foi um pilar importantíssimo. O gerenciamento de mudanças também, né? Como lidar com essas mudanças de escopo repentinas, né? E como deixar todo mundo também ciente de como que procederam essas mudanças. Quais foram os impactos? Por que ela foi acatada? Por que ela não foi acatada? Né? Então, foi um outro ponto bem importante do projeto. E eu acho que o desafio mesmo de trabalhar com a gestão de riscos, a gestão dos impedimentos do dia a dia, né? E a comunicação entre as pessoas, entre a equipe de projeto, a sintonia ali do dia a dia, né? A motivação das pessoas em às vezes estarem tendo que refazer soluções e pensar em outras alternativas pela construção de um produto novo, né? Foi algo extremamente gratificante para mim poder participar disso, da construção disso, né? E ver a equipe de TI também interna, mais próxima de mim, trabalhando ali para desenhar algo que tivesse melhor aplicabilidade, melhor usabilidade para vocês, alunos, né? A questão de introduzir o G Suite dentro da ferramenta Studio foi também desafiador para nós, né? A gente estava o Studio entrando como algo novo para vocês, um ambiente de aprendizagem virtual totalmente inovador, né? E a gente já entrou com algo inovador dentro de algo que já era inovador, né? Então, para casar esses times, né, de desenvolvimento, de customização, também foi desafiador para o projeto. Falando um pouco em encerramento do projeto, né? Como é que foi então esse fechamento? Como é que foi documentada a parte de lições aprendidas? O que você ressaltaria como mais importante nesse final, assim? Legal. Bom, o encerramento do projeto foi uma parte bem tranquila, né? A gente trabalhou com algumas documentações que a gente sempre trabalha. A gente, além de ter os termos de aceite parcial durante o projeto, a gente teve o termo de aceite final do produto, né, no qual a gente descreve os principais entregáveis, o nosso fornecedor dá um ok, homologa a solução, né, juntamente com o nosso departamento interno. Então, a gente teve um termo de aceite final do nosso produto. A gente teve um cheque de requisitos, né, que a gente utiliza às vezes a matriz de requisitos para avaliar o que a gente pensou inicialmente, desejou, teve como necessidade e será que foram todos atendidos mesmo? Então, é realmente um cheque, né? Isso não foi muito importante para a gente saber o que a gente está abrindo mão e deixando para um segundo momento, para uma segunda onda de projeto, que a gente sabe que a gente vai ter mais novidades, né, para vocês alunos. Então, a gente trabalhou também com uma matriz de requisitos, fazendo um cheque de entregáveis. Trabalhamos também com uma rodada de lições aprendidas, que a gente faz de praxe nos projetos, né, onde a gente reúne todas as partes envolvidas, né, em maior número possível, para ouvir delas as boas experiências e as não tão boas experiências que aconteceram durante o projeto, né.
E quando a gente fala de lições aprendidas, a gente fala realmente das 10 áreas de conhecimento, né? A gente critica processos e não pessoas, né? Mas a gente fala realmente de como que foi o escopo trabalhado, o que poderia ter sido melhor, né? E o que foi legal, o que a gente trabalhou de uma forma que trouxe ganho de produtividade, melhorou a dinâmica, motivação, né? As pessoas ficaram motivadas, envolvidas, informadas. Então a gente pontua, realmente a gente faz um relatório, normalmente é uma reunião, a qual é provida por algumas perguntas, um questionário de perguntas, e a gente permite que as pessoas falem e exponham realmente o sentimento delas com relação ao projeto, né? Isso tudo é documentado, a gente tem um software que a gente usa hoje dentro da TI para reger o gerenciamento de projetos como um todo. Então isso tudo é documentado dentro desse software, né? Qual que é o software que vocês utilizam? É o Project Server. Então a gente utiliza o MS Project, né, mas de uma forma hospedada dentro do nosso servidor interno, né? A gente tem uma plataforma online desse software, o qual a gente disponibiliza e compartilha toda essa documentação em tempo real, com todas as partes envolvidas no projeto. Então isso também é uma ferramenta colaborativa de comunicação, né, que guiou aí todo o projeto, e também as lições aprendidas, né? E terminamos com o termo de encerramento formal do projeto, né? No qual todas as partes realmente decretam o projeto encerrado. Assim como o termo de abertura existe, também é importante concluir um projeto, né? Senão a gente fica naquelas manutenções que sempre existem, mas trazendo isso para dentro de um projeto que na verdade já se finalizou. Então é uma formalização de que o produto foi entregue e de que realmente os recursos do projeto, as pessoas vão ser desmobilizadas. Eu queria que a Maria Silvia elencasse aí uma dica ou deixasse uma dica para vocês enquanto gerente de projetos, então como futuros profissionais, se ainda não são, mas como uma dica assim, que é fundamental para o gerente de projetos, para gerenciar projetos de sucesso. O que você ressaltaria ou deixaria de dica para os nossos alunos? Então, pessoal, as dicas são muitas, é desafiadora essa pergunta, hein, Camila? Mas vamos lá, eu acredito que a comunicação, tá? Invistam na comunicação, ela permeia todas as fases de projeto, todas as áreas de conhecimento. Deixem as pessoas bem informadas, saibam o melhor meio de comunicação, né, para qual vocês vão usar para os projetos de vocês, vejam as melhores ferramentas, vejam se é melhor a comunicação ativa ou passiva, né? Eu digo que às vezes é melhor a gente até pecar pelo excesso. Eu brincava muito com os meninos, eles estão informados mesmo? Eles estão sabendo mesmo? Pequem pelo excesso, é melhor a pessoa te falar: olha, eu tô cansada de receber seu e-mail com o progresso do projeto, do que elas baterem na sua mesa e falar: eu não tô sabendo de nada que está acontecendo, né? Então, façam bem a comunicação, se posicionem bem, saibam o momento de falar, né? De falar não também, de falar sim, né? Isso é bem importante, isso a gente vai aprendendo um pouquinho com a prática. Isso com o dia a dia de projeto vocês vão conseguir ter esse overview e essa perspectiva, né? De como a comunicação ela é realmente importante. Então ficaria essa dica aí para vocês zelarem bastante por essa formalização também, que algumas vezes é muito importante, a gente não deixar as coisas informalmente combinadas, né? Eu digo que o barato sai caro, então o que está realmente combinado, vamos escrever, vamos formalizar, né? E vamos deixar todo mundo ciente que é assim que a gente vai trabalhar, a gente nunca peca por isso. Tá bom, pessoal? Eu agradeço imensamente a participação da Maria Silvia, o compartilhamento desse projeto com a gente e dessas informações que foram com certeza riquíssimas para o aprendizado de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Camila, pela oportunidade. Obrigada a vocês, alunos. Espero que vocês tenham uma boa experiência com projetos. Qualquer coisa fico à disposição também para dúvidas e para qualquer assunto que precise ser discutido. Mais uma vez, muito obrigada, Camila. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.